Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte unindo prática e ciência em diversos canais. Antes de começar, nós estamos hoje com um convidado especial e falo para você que ainda não curtiu o nosso canal aqui no YouTube, deixa seu comentário, clica aqui, se inscreva aqui embaixo no nosso canal, porque você vai ficar por dentro de todos os convidados que nós trouxermos até aqui, todos os novos conteúdos que nós preparamos para você, e também deixa, claro, o seu comentário, participa da discussão com a gente, fala o que você quer ver aqui, deixe sua pergunta para os nossos próximos convidados, afinal, esse espaço também é seu. Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Eduardo Carlassara, e para o nosso bate-papo de hoje, a gente traz o Luiz Felipe Monteiro de Barros, ele que é presidente do Comitê de Fiscalização, Gestão e Operação do Maracanã e diretor de governança da entidade Sou do Esporte. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo ao Gestão em Jogo. Obrigado, Renan, obrigado, Eduardo, pelo convite. É sempre bom falar do assunto governança. Quanto mais a gente conseguir, eu acho que debater, falar dele, fazer as pessoas pensarem sobre ele, é melhor para o cenário esportivo brasileiro. Então, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. É um prazer estar aqui. Maravilha, Luiz. E para começar, a gente vai falar, claro, da Associação da Sou do Esporte, né, que trata-se de uma rede de relacionamento entre atletas, entidades esportivas, poder público e o setor privado. E o principal objetivo da Sou do Esporte é estimular boas práticas de governança do esporte brasileiro. Então a pergunta, para começar, tem que ser exatamente essa. A quantas anda a governança no esporte brasileiro, Luiz? Bom, primeiro para falar, a Sou do Esporte é uma iniciativa da Fabiana Bentes. Eu comecei a trabalhar com ela exatamente na organização da instituição em si, ajudando ela a planejar um pouquinho e os objetivos. E sim, o principal objetivo da entidade hoje é disseminar boas práticas no ambiente esportivo, em todas as áreas, tá? Não somente na governança, ela tem mais áreas de atuação. Junto a projetos sociais, viabilização financeira de alguns projetos, rede de networking, aproximando pessoas que possam fazer as coisas acontecerem. Um dos braços dentro dessa instituição ficou a governança, que é onde a gente trabalha, e a intenção desde o início era não criticar, mas era premiar, estimular quem fazia. Eu acho que é um conceito que é importante a gente falar de início. Já tem gente demais para falar mal do esporte, não precisa da gente. Então, um conceito que nós acreditamos, e aí é a instituição que acredita mesmo, todos que participam acreditam nisso, é muito mais forte como ferramenta de crescimento o estímulo do que a punição. Então, a gente acha que se a gente reconhecer, premiar e falar das pessoas que estão fazendo direito, é muito melhor do que eu ficar reforçando a imagem dos que não estão fazendo, através de punições ou reclamações, etc. Esse é o conceito, e foi o conceito do prêmio de governança, tá? É por isso que a gente sempre falou das 5 entidades que estão melhores ranqueadas ou melhores, receberam melhores notas, vamos pôr assim, e não falamos de quem não recebeu, de quem não faz, porque eu acho que quem não faz tem que saber a hora de começar a fazer. Muito bem, indo diretamente à sua pergunta, a quantas anda a governança do esporte no Brasil, eu acho que uma coisa é inegável. Se a gente pegar do início desse nosso trabalho com a Sou do Esporte, que nós estamos falando de questão de 5 anos atrás, há 6 anos atrás, mais ou menos, para hoje, a melhora é substancial. Ela de fato existe, é inegável. A gente tem isso hoje, inclusive com números, né, com estatísticas, a gente já tem um registro histórico, são 5 anos avaliando todas as 35 entidades olímpicas, então a gente tem já com dados a demonstração dessa evolução. Então, principalmente no que se trata nas ferramentas, ou seja, o que são as ferramentas? As ações obrigatórias, ou algumas voluntárias, mas as ações que as entidades têm que realizar que permitem você avaliar, controlar e olhar simplesmente o que está acontecendo lá dentro. Eu brinco que essas ferramentas de governança, na verdade, nada mais são do que uma lâmpada voltada para dentro da caixa. Você tem uma caixa que você não consegue enxergar o que tem dentro. Quando você coloca as ferramentas de governança, você joga uma luz ali para dentro. Isso não vai influenciar a gestão em si.
e é importante eu ressaltar esse fato. Quando a gente avalia a governança, a gente não avalia a gestão e muito menos os gestores. Quando a gente fala que uma entidade tem ferramentas de governança melhor do que outra, não estou dizendo que ela tem a governança perfeita. 2, não estou julgando que um dirigente é melhor do que o outro. E 3, não estou julgando que uma entidade é melhor gerida do que outra. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que aquela entidade fornece as ferramentas necessárias para o controle de suas ações mais do que a outra. É só isso. Nesse ponto, a melhora no Brasil foi substancial. Depois da entrada do artigo 18A na Lei Pelé, a portaria 115 do Ministério dos Esportes, entre outras ações que foram realizadas aí nesses últimos 5 anos pelo governo, melhoraram. Hoje a gente, todas as 35 entidades publicam balanço. Você pode questionar se o balanço é claro, não é claro, se a informação está perfeita ou não está, mas o fato ele é publicado, todas elas têm uma auditoria externa, todas as entidades têm atletas participando de suas assembleias, atletas publicam seu relatório de atividades, tá? Por aí vai. Tem uma série de requisitos. As contas são auditadas externamente, se eu não tinha falado, é interessante comentar. Então, tem uma série de ações que elas são obrigadas a fazer que ajudam você a poder analisar o que está acontecendo dentro da entidade. Agora, é boa a governança no esporte brasileiro? Eu diria que não. Hoje eu diria que não. Eu diria que ela tem muito a melhorar. E acho que muito pelo seguinte, que seria o próximo passo, a gente pode desenvolver isso aqui durante a conversa. O que a lei poderia obrigar a fazer, a gente já faz. A lei já fez o papel dela hoje. O que poderia ser forçado por lei, vamos pôr assim, já está acontecendo. O próximo passo é uma mudança de cultura. E como todo processo de mudança de cultura, ele é longo, ele não ele tem idas e vindas, você avança um pouco, tem um certo retrocesso, depois ele avança mais um pouco, é normal, tá? E eu acho que nós estamos nessa fase. Agora, o próximo passo dentro das entidades brasileiras para a gente melhorar a governança é essa melhora de cultura da utilização das ferramentas. Agora, Luiz, a título de comparação com o cenário internacional, claro que você já deixou claro aí para a gente de que a gente ainda pode melhorar muito, né? Mas em comparação ao cenário internacional, como é que a gente está, se for possível fazer um balanço? E qual talvez seria um país lá de fora que seja um modelo para a gente se basear, né, na melhoria ainda mais dos nossos processos de governança? Bom, cara, quanto a uma comparação com o cenário externo, eu em 2018 participei da Play the Game, né, do estudo da Play the Game, que é uma ferramenta que chama National Governance Observer, Sports Observer, que é esse aqui, ó. Vou até mostrar a capa para vocês aqui. Esse é o relatório que foi feito. Então, aqui participaram 22 pesquisadores de vários países europeus. A gente da Souto Sport é a única entidade das Américas toda, inclusive. E a gente desenvolveu uma ferramenta exatamente para poder conseguir fazer essa comparação, como estavam a governança em diversos países. Aqui foram analisados 12 países, se não me engano, 12 ou 13, posso estar enganado. Por incrível que pareça, cara, e a gente aí tem um pouco uma coisa meio brasileira aqui, nossa, né, a gente vai estar muito pior, a gente é muito pior que os outros, a gente tem todos os problemas do mundo e ninguém tem esses problemas. O que a gente descobriu, e muita gente dentro do próprio estudo acabou se surpreendendo, é que não. Tem pontos que a gente tem lados muito mais positivos do que os outros países, pelo menos nessa comparação com esses 13. Aí eu sou um cara que, quem me conhece já viu eu falar que todo mundo é muita gente, ninguém é pouca gente, tem que tomar cuidado com esses termos, né, para usar esse tipo de termo. Então, eu não posso generalizar, falar que todo mundo, a gente é igual a todo mundo. Não, até porque não tem nenhum estudo que compare a gente com todo mundo para poder afirmar isso. Mas com os países que a gente comparou, e estamos falando de países importantes, nós estamos falando de Alemanha, nós estamos falando de Holanda, nós estamos falando de Bélgica,
Não, a gente não está muito pior do que eles, não. E os problemas que a gente enfrenta aqui são muito parecidos com os dele, tá? Se a gente reclama, eu vou pegar alguns corriqueiros, tá? Normais, e aí não estou fazendo menção a nenhuma entidade específica, nem ninguém específica. São coisas que a gente vê na mídia, vê a reclamação diária. Problema das assembleias, que nem sempre são muito claras, os debates às vezes não são permitidos, ninguém sabe um pouco como é que é a tomada de decisão. Foi um problema que foi apresentado na Europa inteira, igualzinho é apresentado aqui. Se você pegar as notas desse estudo da Alemanha, foi muito parecida com o Brasil nas instituições alemãs. E os próprios pesquisadores da Alemanha se surpreenderam, porque eles tinham a impressão que o nível deles de governança era mais alto. Mas na hora que você coloca dentro de uma metodologia, com uma ferramenta com critérios, que faz comparações com lógica e objetivo, a média deles ficou muito parecida com a do Brasil. Tá? Então, assim, eu acho que o problema da governança é muito mais do ambiente do esporte, e ele vem de cima para baixo. Então, ele vem lá começando com FIFA e vem pelo futebol pelo mundo. Ele vem começando nas federações internacionais e vem para as confederações nacionais espalhadas pelo mundo. E por aí vai, do Comitê Olímpico lá para os comitês em cada país. Os problemas que apresentam na parte superior da pirâmide esportiva é o mesmo que apresenta para baixo nos países. Então, eu não acho que os problemas existentes hoje sejam referentes a países, e sim a uma conduta do ambiente esportivo que está se reformulando também. Como eu disse, eu prefiro ver o lado do copo mais cheio, meio cheio, do que meio vazio. Eu não tenho dúvida que mesmo essas instituições, e que tiveram problemas que são públicos, eu não estou inventando nada, como a FIFA teve recentemente, o próprio Comitê Olímpico Internacional teve, com questão de votos, etc., essas instituições vêm melhorando muito. O próprio Comitê Olímpico Brasileiro aqui em 2017 fez uma reformulação no seu estatuto importantíssima e melhorou muito a sua parte de governança. Nós estamos mais ou menos igual ao resto do mundo, cara, não acho que estejamos muito diferentes. Agora, quando você me pergunta quem é que poderia servir de exemplo, eu dividiria em dois grupos, tá? Um grupo já é uma questão, na minha forma de ver, agora estamos no campo da opinião do Luiz Felipe, logo qualquer pessoa pode discordar de mim. Os países nórdicos todos, a Noruega, a Dinamarca, eles apresentaram notas mais altas do que os outros países no estudo, e principalmente em dois pilares da governança, na responsabilidade social e na democracia. Tá? Nesses dois pilares, eles apresentaram notas bem mais altas do que os outros. Agora, eu acho que isso tem muito a ver com a sociedade deles. Já, normalmente, não só a parte esportiva, como todo o restante. Até pela condição do país onde vivem, ser muito frio, a dificuldade. Então, eles já têm uma solidariedade dentro da cultura da sociedade que é muito maior do que em outros países. Então, eles têm algumas coisas da cultura do país que facilita os processos de governança e o hábito da cobrança que as ferramentas de governança te permitem, tá? Agora, um país que sempre me chama a atenção, que eu acho que aí não tem a ver com a cultura exclusivamente do país, como é o caso desses países nórdicos, eu acho que tem uma coisa muito da cultura da sociedade deles. Um que me chama a atenção, porque não obrigatoriamente está dentro da sociedade, mas eles têm materiais muito bons e é muito legal de ver, é a Austrália. Os códigos australianos são muito bem feitos, os relatórios australianos são muito bem feitos, as atas você lê, cara, vai no mínimo do detalhe, você se sente dentro da reunião, vendo a ata que te deixam ver da reunião, você consegue analisar as discussões, quem votou para A, quem votou para B, por que votou, qual foi o argumento utilizado, se aquilo foi aprovado, por que foi aprovado, por quantos votos, de que jeito, sabe? É uma coisa que você fala, cara, você se sente parte do negócio pela transparência que tem e te dá a confiança de falar do negócio, porque fala, cara, eu estou lendo tudo que eu tenho para ler dessa instituição aqui. Então, em linhas gerais, normalmente o material australiano me chama muita atenção. Eu acho muito legal como eles conduzem essa parte na Austrália. Eu acho que vale a atenção. Bacana, Luiz. Inclusive, você mencionou esse relatório, esse observatório da Play the Game. Eu utilizei bastante o documento, né? Que são os 46 princípios, né? Que são analisados por cada entidade. E foi legal que o Brasil foi o único dos 10 países no estudo de fora da Europa, né?
Exatamente. nesse último relatório. Então, a gente foi o único país de fora da Europa. Então foi bem interessante mesmo. Você falou dos países da Escandinávia, claro, né? O próprio Play the Game surgiu por uma iniciativa dinamarquesa, né? Do Exatamente. Ministério do Esporte dinamarquês. Exatamente. Mas bacana, muito importante. Usei muito isso na minha dissertação, os documentos da Play the Game, né? Que ajudou. E aí, entendendo um pouco mais esse lado da governança, você mencionou a questão do enforcement, né? Que as leis já fazem a sua parte, né? Já fizeram boa parte aqui no Brasil. Agora, a gente pensa em modelos de governança, eles acabam variando bastante, né? Tem que considerar aí as características particulares de cada país, né? O que a gente chama de particularidades da própria cultura, do segmento, como você mencionou, Austrália, Escandinávia. Como que a gente pode desenvolver, aplicar um modelo de governança voltado ao esporte brasileiro, Luiz? Na sua visão, no que ele se diferencia do mercado tradicional, do mercado do esporte em comparação com o mercado tradicional? O que a governança precisa levar em conta a partir daí? Cara, eu até, num podcast que eu realizei recentemente com os amigos, com o Virgílio, com o Luiz Haas, grande amigo Thiago Santos, eu comentei isso. Sabe que eu acho que dos pilares de governança, o que traz uma maior diferenciação para a governança corporativa, mais claro mesmo, e que tem que ser visto com uma forma talvez um pouco diferente, é o pilar da democracia. Porque, obviamente, quando você fala da iniciativa privada, quando você fala de uma empresa, a democracia, vamos ser honestos, vai até uma página 2 ali. Chega uma hora que as lideranças, top-down, de cima para baixo, e talvez tenha que ser assim. Eu não sou nenhum especialista na área empresarial, então também não vou me alongar para falar de uma coisa que eu não domino perfeitamente. Mas o fato é que no ambiente esportivo, esse lado democrático ele é 100% importante. Ele talvez, junto com a transparência, ele esteja... Eu ainda não estou afirmando isso, porque é uma coisa que eu ainda estou desenvolvendo como estudo, eu ainda estou me aprofundando mais. Inclusive, o Luiz Haas, hoje em Portugal, a tese de doutorado dele é baseado em democracia nas entidades esportivas, então a gente tem batido uma bola aí, conversado bastante sobre isso. Mas eu acho que essa é a maior diferenciação, tá? É a parte democrática, é a parte da participação de todos, é a parte de uma participação. Por exemplo, o que você tem que exigir de nível democrático numa Assembleia Geral de uma entidade é diferente de uma Assembleia Geral de uma empresa, de acionistas de uma empresa. É isso que eu quero colocar. Tem um nível diferente de democracia aí que você tem que exigir, e eu acho que talvez aí esteja a maior diferenciação dos dois. Quanto ao modelo de governança brasileiro, cara, eu tenho um pouco, é um pouco meu isso. O que eu acho que a gente precisa entender são os conceitos. E talvez fazendo um meia-culpa, até como sou do esporte aí do passado, do começo do trabalho todo ali, eu acho que a governança no Brasil, ela ficou muito focada, o pessoal direcionou, e fazendo meia-culpa, porque eu acho que a gente também foi responsável por esse direcionamento, como a gente se colocou, algumas coisas que a gente escreveu, falou, fez. A gente focou muito na questão do relacionamento com os stakeholders e principalmente na parte do financiamento. A governança ficou como se ela fosse uma ferramenta que quem adotasse teria mais facilidade para ter dinheiro público e ter patrocínios, vamos pôr assim. Durante um bom tempo se falou nesse sentido. Não que isso não seja verdade. Sim, isso é verdade. Mas como bem diz o Luiz, por exemplo, essa é a primeira parte. Não adianta você ter 10 de governança, tudo funciona e ter um péssimo projeto. Você não vai conseguir as verbas e não vai conseguir o patrocínio. Não adianta você ter 10 de governança e ser mal organizado. Você não vai conseguir atrair as pessoas. Tá? Então, a governança é o princípio disso. O que eu acho que a gente errou um pouco, e a gente poderia ter focado mais, e eu acho que o trabalho a partir de agora, quando eu falo da conscientização, até por ser uma questão cultural, e eu acho que agora a gente tem que disseminar, e o debate tem que ir um pouco mais nessa linha, é da seguinte forma, e aí que eu digo que nós temos que criar o nosso modelo, nós temos que entender o princípio da transparência, o que ele fala, o que é uma entidade transparente. Muito bem, esse conceito a gente já tem disseminado. Então tem um conceito que é considerada transparente a entidade que disponibiliza para todos os seus públicos de interesse,
todos os seus stakeholders, internos e externos, todas as informações que são legítimas eles terem, sem ter que solicitar. Então, se eu tenho legitimidade para ter uma determinada informação, eu tenho que encontrá-la, conseguir ter acesso, sem que seja necessário eu solicitar. Muito bem, esse conceito a gente já tem disseminado. Agora, por quê? Por que é importante isso? O que melhora na entidade? O que a gente nunca bateu na tecla até agora, nunca foi falado dessa forma, talvez, eu acho que a gente tem que começar a desenvolver essa ideia, porque uma entidade que é mais transparente, ela é mais eficiente, mais eficaz, ela está menos... tem ela está menos vulnerável a maus feitos, a atitudes que valorizem o individual e não o fim básico da entidade, entendeu? Então, é isso que a gente tem que começar. Então, entendendo o conceito do porquê ser transparente, a gente tem que criar a nossa realidade do quanto transparente a gente tem que ser no esporte brasileiro. Eu não acho que tem um certo e um errado, eu costumo dizer isso. Quando a gente fala de uma coisa que é uma cultura, tem que ser uma cultura que tem que ser internalizada, tem que ser assimilada por uma instituição, não vai ter certo e errado. Entendeu? É a mesma questão da democracia. Todo mundo fala, tem que ser democrático, todo mundo tem que participar da decisão. Tudo isso a gente já falou. Quais são as entidades que são democráticas? Porque são as que permitem maior participação de todos os seus filiados e associados e interessados. Tá. Por quê? O que muda em ela ser democrática? Nós temos que reforçar que ela ser democrática, por exemplo, ela diminui a contestação sobre os projetos. Quando ela legitima os atos dela num maior número de pessoas filiadas, ela tende a ter maior apoio, menos contestação e mais facilidade para atingir os seus objetivos, porque ela gera um senso de pertencimento a todo mundo que está dentro daquele processo e optou porque aquilo está sendo feito. Entendeu o que eu quero dizer? A gente tem que entender mais os conceitos. Agora, o modelo correto do que nós vamos achar para o Brasil, cada um vai ter que achar o seu. Inclusive, também é uma coisa assim, que foi a grande dificuldade de você criar uma ferramenta que meça a governança nas diversas entidades, é que a governança em cada entidade pode ser diferente. Vou dar só um exemplo rápido, e aí eu acho que já fica claro o que eu quero dizer. Vou usar o meu esporte, que é o rugby. Tá? No rugby, se tem uma cultura interna de que nas assembleias as entidades tenham pesos diferentes de votos. Então, a entidade lá, o clube que tem sub-19, adulto e sub-19, tem peso 2. Só título de exemplo, tá? Não é exatamente assim, mas é só para exemplificar. Aí, o clube que tem sub-19 feminino e principal, tem peso 3. Aí, a outra entidade, ele também tem feminino, tem juvenil, tem adulto, e apresentou 2 árbitros para se formarem, para formar o quadro de árbitros da confederação. Passa a ter outro peso. Isso é uma coisa que é aceita no mundo do rugby, é discutida, é amplamente discutida, é democraticamente discutida, e todo mundo que está ali naquela sociedade chamada Confederação Brasileira de Rugby aceita isso. Tá? Mesmo que as boas práticas, teoricamente, a governança fale que o correto é um filiado, um voto, esse seria o mais correto, não há problema nenhum em o rugby ter peso, porque ele é feito de forma democrática, ele é feito de uma forma que aquela sociedade concorda naquela regra como regra para ela. Então, isso não é uma falha de governança da Confederação de Rugby ter peso no seu estatuto, nas suas votações, desculpa. Seria um erro se isso fosse decidido obscuramente dentro de uma sala para privilegiar 2 ou 3 times e ninguém soubesse por quê, e vai ser assim porque tem alguém mandando. Isso ia ser errado. A partir do momento que é discutido, que é democrático, que é feito com clareza, com transparência, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, essa é uma diferença que o rugby pode ter nas suas votações, que, sei lá, eu vou dar outro exemplo qualquer, a vela, ou o vôlei, ou o basquete, não tenha, porque na cultura deles isso não é aceitável. Então, é nesse sentido. É difícil falar um modelo perfeito para todo mundo, porque você tem que levar em consideração as idiosincrasias e as culturas de cada modalidade.
Mas existem princípios que têm que ser seguidos. Esses princípios não existe você não segui-los, entendeu? Bacana, bacana, uma baita de uma aula. E, Luiz, pensando no papel do esporte como um catalisador de transformação social, quais bons exemplos a gente pode citar do uso da ferramenta, né, do esporte para esse fim, né? Tem alguma modalidade com potencial ainda pouco utilizado? Tem canais que a gente ainda pode melhorar a utilização dentro do nosso contexto? Bom, cara, eu sou absoluto defensor da importância do esporte para a melhoria da qualidade de vida, para a melhoria das condições da sociedade, tá? Eu acredito nisso, eu acho que o esporte tem uma força catalisadora para ajudar em processos de saúde, educação e segurança pública muito grande. Isso é um ponto. Se você me perguntar, eu acho que todas as modalidades e o esporte brasileiro como um todo é subutilizado nesse sentido, como força catalisadora para a gente ter uma melhora social. Eu acho que ele poderia ser muito melhor utilizado. Eu lamento muito, mas e não é de hoje, não é nenhuma crítica a nenhum governo atual, vamos deixar bem claro isso, nós não temos uma política pública de esporte. O Brasil não tem isso. A gente não sabe como utilizar o esporte para esse lado mais próximo do estado social, entendeu? É isso que eu quero dizer, aquele estado de educação, aquele estado de saúde, aquele estado de segurança, a parte social do estado, o esporte poderia ser uma ajuda muito grande ali. Eu acho que a gente utiliza mal isso, por várias razões, mas a principal é porque nós não temos uma política pública de esporte que compreenda isso, acredite nisso e trabalhe junto às outras vertentes da educação, da saúde, da segurança, para trabalhar junto, com uma visão só. Mais especificamente aí, o que fazem no nosso esporte, cara, eu acho que o nosso esporte faz trabalhos muito legais e muito bons, sim, em todas as modalidades. Eu acho que se você procurar e olhar, e a gente, quando analisa, a gente tem lá o pilar da responsabilidade social e a gente olha, cara, são pouquíssimos esportes no Brasil que não apoiam um bom projeto social, que não tem ligado a ele uma instituição, né, do terceiro setor, uma organização não governamental, que ele apoie, que ele participe, que lide junto das comunidades. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um projeto que eu acho muito bacana. Eu tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos na Vila Olímpica da Maré, que é a utilização do esporte para a melhora da qualidade de vida daquelas pessoas que estão ali. E é um trabalho fantástico, não está diretamente ligado a uma modalidade, porque ali dentro tem várias, mas em cada modalidade, por exemplo, eles têm um acordo com a NBA, eles têm acordo com clubes de futebol, eles têm acordo com a natação. Então, eu acho que a gente faz bons trabalhos, cara. A grande questão, só que eu acho que tá um aqui, outro ali, outro acolá, a gente não tem uma ligação como esporte para esse lado social, entendeu? Eu acho que é um pouco cada instituição cumprindo a sua responsabilidade, cada instituição tentando fazer o seu trabalho que aquela modalidade permite, dentro das condições de cada um. Tem gente que tem mais condição, tem gente que tem menos, e também não há problema nisso, um não é melhor ou pior do que o outro, é a realidade que ele vive, mas não vejo uma coisa focada, não vejo com um objetivo único, foi o que eu falei, o que eu acho triste, podia ser muito melhor. Inclusive, se fosse melhor organizado, se fosse uma política pública, até a parte, acredito eu, tá? É uma coisa que tem que ser melhor pensada, debatida, mas é uma coisa que eu tenho uma sensação que assim seria. A nossa captação de atletas, a nossa trazida de melhores talentos para dentro das modalidades. E aí não tem jeito, o esporte é um ambiente seletivo, quando você chega no alto da pirâmide, ele é seletivo. Mas se a gente tivesse uma base mais ampla, com o Estado atuando junto com confederações, com política de esporte, etc., essa base mais ampla ia trazer mais qualidade no alto da pirâmide, que é uma conta lógica. Quanto mais você ampliar a base, maior material você vai ter para selecionar, achar os talentos e vai chegar. E eu acho que tem muito talento sendo desperdiçado no Brasil. Isso poderia ser melhor aproveitado hoje nesse trabalho. Luiz, o papo tá fantástico, mas o tempo passa rápido. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar por aqui. A gente queria, em nome do Gestão em Jogo, te agradecer imensamente a sua participação. Foi brilhante aqui as colocações, apesar do intervalo curto de tempo que a gente tem.
mas acho que foi um debate aí de altíssimo nível. Sinta-se convidado para participar quantas vezes forem abertas as possibilidades aqui no Gestão em Jogo. É muito bacana a gente poder ouvir profissionais com uma bagagem tão grande igual a sua. Então, o Gestão em Jogo segue de portas e microfones sempre abertos a você. Obrigado mesmo pela sua participação de hoje. Eduardo, Renan, eu que agradeço, cara. Acho que dá para perceber na minha fala, esse assunto da governança do esporte é uma paixão mesmo, é uma coisa que se me deixar falar, eu fico 18, eu já gosto de falar, eu já sou um cara que falo muito. Esse assunto em particular, se me deixar falar, eu fico aqui 18 horas com vocês falando. É um assunto que eu acredito piamente que não tem um certo e um errado, ele ainda precisa ser debatido, a gente tem que compreender, nós temos que estressar essa questão dos conceitos, dos pilares, para achar o nosso caminho. Acho que a gente foi no caminho, está indo num caminho certo, como eu disse, agora é um processo, é uma mudança, não adianta querer ser na canetada, porque não vai ser, é uma coisa que a gente tem que acreditar e ir evoluindo. Exatamente por isso, eu agradeço o espaço. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que quanto mais a gente debater, falar do assunto e poder estar na pauta, a gente vai melhorar o ambiente esportivo brasileiro, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade e eu fico à disposição de vocês, sempre que vocês acharem produtivo e que vale a pena, eu estou à disposição para a gente debater sempre. Bom, faço das palavras do Eduardo as minhas, Luiz, um agradecimento especial. Eu sou suspeito para falar, porque o tema da governança é meu tema de pesquisa, eu também sou apaixonado por esse tema, então faz bastante tempo que a gente está querendo, que eu estou querendo particularmente trazer alguém especialista na área, como nós fizemos a live nas últimas semanas. Falei, cara, nós não podemos perder a oportunidade de trazer justamente uma pessoa que é referência na área da governança. Então, muito obrigado de fato, né? Estendo aqui os agradecimentos, mas particularmente porque o tema é muito da minha linha também, então acho que vale sempre ser debatido o conceito de governança e principalmente como ela pode ser aplicada dentro do ambiente esportivo. E vale lembrar também, agradecer vocês que assistiram conosco mais esse programa aqui do Gestão em Jogo. Essa plataforma é de vocês, então se você ainda não curtiu o canal aqui do YouTube, nosso canal Gestão em Jogo, clica aqui embaixo, clica nesse botãozinho vermelho, se inscreve, curte esse vídeo, deixa o seu comentário, a sua pergunta, né? O que você achou desse conteúdo, o que você gostou, o que você concorda, não concorda, esse espaço é para debate. Então curta, deixe seu comentário, deixe sua sugestão e deixe também, claro, sua sugestão de tema para os próximos programas. Lembrando que nas nossas redes sociais, nosso Gestão em Jogo, vamos trazer sempre notícias, dados e curiosidades sobre o mundo da gestão do esporte. E esse foi mais um programa para vocês. Um grande abraço.